Esse é que é o Tá bom, problema. então deixa eu falar uma coisa concreta aqui, só uma última pergunta. Bem simples e bem concreta. Se tiver alguma coisa para desprovar, eu não vou ter o que falar. A questão do Sol girar da forma como é colocada na Terra plana. Dizem que o Sol se põe, vocês afirmam isso, afirmam, e não tem provas, né? Afirmam Tu não viu o Sol se pôr? que a ilusão do Sol se pôr é porque ele está se perdendo no horizonte, né? Se perdendo na perspectiva, não é essa? Não. Tudo se perde na perspectiva, se você parar para pensar. Não, né? mas não é só isso, não. Não é só Não. isso. O que é mais, O fator relevante não é isso. Qual é o certeza fator não é. Se fosse, ó, só Refração. atenção. Refração. Se for O fator relevante. Refração. Óbvio, até no globo. O Sol se põe por refração. Até no modelo do globo. Isso aí é fato. Não, no globo ele giraria, ficaria escondido atrás da bola. Se então, você outra levar. explicação. Mas também tem refração. Inclusive, no pôr do Sol, do nascer do Sol, há refração da luz, segundo o que eles dizem. Não sei se nas camadas que eles impõem seria dessa forma. Aí já é outra questão. Tá bom, mas aí eu tenho um observador, como foi pelo Roberto. A gente tem um observador. E aí o Sol gira assim, né? E Não, aí só- o observador assim, né? No caso. Não, só um pouquinho, ó, só para não perder o fio da meada, tu falou ali no início que o Sol se punha por causa de perspectiva. Não pode ser só por perspectiva, porque se fosse por perspectiva, ele teria que reduzir de tamanho. Algo que se afasta de mim, algo que se afasta de mim, algo que se afasta de mim vai Mas não se ficando afasta. Algo que se afasta de mim vai ficando menor, né, até o ponto que eu não vou conseguir enxergar, porque o ângulo formado pelo início e pelo fim do objeto, ele ficaria tão estreito, tão pequeno, que eu não ia ter capacidade visual, nem que eu pegasse um telescópio super poderoso, eu não ia conseguir aumentar aquilo ali. Não existe equipamento que faça isso. Então, isso é a questão da perspectiva, porém não é perspectiva. Não existe a questão da perspectiva no Sol. Por que não existe a questão da perspectiva no Sol? Porque a perspectiva ela funciona nos objetos que estão dentro da atmosfera. Eu estou aqui, tem uma altura de 30, 50 quilômetros de atmosfera. O que é a atmosfera? É matéria. Existe matéria. O gás é matéria. O gás está mais denso ou menos denso. Como existe um gradiente de densidade na atmosfera, o fato de existir densidades diferentes faz com que hajam diferentes transições de um meio para outro meio, para outro meio, para outro meio. Existem infinitos meios. E o fato de existirem essas transições provoca o desvio da luz que for passar por esses diversos meios. Se eu olhar um objeto mergulhado dentro da água, eu olhar uma moeda e eu botar a mão para buscar ela, eu vou buscar ela no lugar correto. Por quê? Porque eu estou no mesmo meio água. Agora, se eu estiver olhando de fora da piscina, existe o meio ar e o meio água. Então, a posição onde eu estou vendo a moeda de fora da piscina não é a posição real dela. Isso acontece com o Sol. A posição onde eu vejo o Sol não é a posição real dele. É a posição depois de ter passado por diversas camadas. Por isso que acontece o pôr do Sol, o nascer do Sol, por causa do desvio que a luz sofre ao passar, ao transitar por diversos meios. Então, como que eu estou observando de um lugar e vejo o Sol se pôr, e alguém que está um pouco mais à frente ainda não se põe, ainda não vê ainda o Sol se pondo? E a observação que a gente faz do Sol se pondo não é se esvanecendo. Ele pode observar, se vocês quiserem. Se você pegar até, falaram aí de montanha, mas se você pegar ao nível do mar, por exemplo, você não vê ele esvanecendo, você vê ele se cortando assim. Dependendo da densidade atmosférica, na situação você vê o Sol desaparecer antes de cruzar a linha do horizonte. E aí, como é que você explica isso aí? Porque o Sol começa a desaparecer... Mas ainda assim você vê ele se cortando assim, né? Ficando na metade, ficando um pouco... Sim, mas você também vê que o tamanho dele está distorcido. Existem vários fatores que faz o Sol desaparecer na tua linha divisada. Entendeu? Não, mas por essa explicação aí da refração, isso não faz sentido, porque eu teria que ver a bola completa e ele simplesmente sumiria pela refração. Cara, é que tu não sabe como... se você não sabe, então não propõe uma teoria nova, cara. Quando o objeto se distancia de você, ele cai na altura da tua visada. Tu nunca projetou uma luz por exemplo, numa semisfera de vidro. Tu nunca projetou uma luz? Tá bom, mas tu vai afastando, vai chegar uma hora que ela vai dividir ali com a parte esférica e o chão, a parte, vamos supor que fosse a água.
Então eu vou ver apenas a parte refletida no espelho esférico e ele vai apagando ali, só que tu nem enxerga isso. Se tu tiver uma câmera com zoom, tu vai ver o Sol desvanecendo acima da linha do horizonte. Ele não vai, ele só vai sumir se tiver uma montanha. Aí Beleza, o cara, qual o montanha. Qual o problema dessa... É a mesma coisa de você dizer, é a mesma coisa de você dizer que o avião tá descendo por trás da Terra. Ele não tá descendo por trás da Terra. Ele tá se distanciando de você. Exato. É a mesma coisa que acontece no caso do Sol aí. Mas o que eu tô falando é o seguinte, qual o problema dessa observação que a gente tem agora, que a gente observar o Sol se pondo? Essa observação não é explicada pela teoria do globo, e você tem que propor uma nova, ela não é explicada pela teoria do globo. Mas eu já propus, mas essa observação é explicada pela teoria. Qual é o erro na teoria do Sol girando que não condiz com a observação que a gente tem? O fato de ser explicado não significa que seja real. Tu pode ser pego no flagra por alguém ali, por a tua mulher, fazendo algo que tu não devia fazer. E tu pode dar uma explicação, que não é bem o que você está pensando. Mas aí eu posso inventar uma explicação para qualquer coisa. Eu tenho que partir do princípio que na questão dos raios crepusculares, na questão dos raios crepusculares, que era para eles serem paralelos, e eles não são. São triangulares na direção onde o Sol aparece na tua visão. Você tem alguma explicação para isso? Senhores, desculpa.